Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Blindatec Blindagens Especiais, Colorado Concept, Absoluta certeza do melhor negócio, Bom Tempo expresse seu interior, Reliance agenciamento e serviços portuários, Nunes e Lourenço Imóveis e Toledo Corretora de Seguros, 42 anos ao seu lado. Olá, está começando o Auto GP. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações e siga a gente no Instagram, programa.autogp. Bora acelerar com a gente. No programa de hoje você vai ver carro blindado, funilaria e pintura só com mão de obra especializada. Caso o seu carro venha a ser batido, na substituição de uma peça como um paralama, uma porta, realmente tem que ser aplicado novamente a manta de aramida, né? Segurança ao volante, a importância da manutenção preventiva da suspensão. Se tem algum problema, um amortecedor vazando óleo, uma coifa rasgada de algum pivô, de algum terminal de direção, uma mola com quebrada ou trincada. E o Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. Carro blindado é sinônimo de segurança, mas fique atento. O reparo por causa de batida ou disparo de arma de fogo requer mão de obra especializada. No Auto GP vamos mostrar o serviço de funilaria e pintura da Blindatec, em São Bernardo do Campo, a primeira concessionária de blindados do Brasil. Equipamentos, tinta e outros materiais são os mesmos dos demais estabelecimentos. A diferença aqui é a mão de obra. Ela é uma mão de obra específica, falando assim, né? Porque caso o seu carro venha a ser batido, na substituição de uma peça como um paralama, uma porta, realmente tem que ser aplicado novamente a manta de aramida, né? E todos os componentes que envolvem a parte blindada. Por isso que aqui na Blindatec nós trabalhamos com todas as companhias de seguros e nós prestamos serviços não somente para os nossos clientes que tenham a parte do carro acidentada, como também outras concessionárias de outras marcas que executam o serviço de reparo do veículo e trazem para a gente executar a parte da blindagem. A maioria dos veículos blindados é protegida por painéis de aramida, material leve e resistente. As colunas são reforçadas com aço balístico. Qualquer parte danificada pode comprometer a segurança dos ocupantes. Se for necessário algum serviço mecânico especializado, a Blindatec conta com uma oficina bem ao lado. O carro blindado, ele tem toda uma parte de molas reforçadas, né? Então, assim, quando houver esse desgaste e a necessidade de um reparo, a Blindatec também oferece esse serviço para os nossos clientes, assim como também a nossa parte de manutenção de blindagem, que envolve toda a parte elétrica, toda a questão de sustentação de máquina de subida e descida dos vidros, enfim. A Blindatec não tem somente a venda, ela tem a parte do pós-venda completa. Outra diferença é que os veículos com esta proteção precisam de revisão periódica para garantir a eficiência da blindagem. E toda a estrutura necessária os proprietários encontram aqui, na Blindatec. A responsabilidade civil e criminal do veículo blindado, ela é exclusiva da Blindatec, né? Então, se o serviço ele é feito com terceiros, sugerimos para que traga o carro para que nós possamos fazer uma inspeção e até mesmo revisar essa mão de obra, de que maneira que ela foi feita.
menor SUV da Volvo, o elétrico EX30, será revelado no dia 7 de junho pela montadora. No Brasil, a chegada está prevista para 2024. O veículo tem porte compacto, terá autonomia de 120 km e a recarga poderá ser feita em menos de 5 minutos. O EX30 e o EX90 deverão ser produzidos na China. Vem aí um gigante da BYD. Os chineses confirmaram a chegada da Yangwang, o 8 para o Brasil. O modelo conta com 4 motores elétricos que entregam mais de 1.000 cavalos de potência. O SUV pode flutuar na água e consegue andar com um pneu furado a 120 km por hora. O modelo acelera de 0 a 100 km em menos de 4 segundos. A quarta geração do Toyota Tacoma foi revelada nos Estados Unidos. A irmã da Hilux, vendida no Brasil, vem com nova plataforma, visual mais moderno e motorização híbrida. O conjunto entrega 330 cavalos de potência e 64,3 kg de torque, graças à combinação do motor 2.40 turbo e um propulsor elétrico de 48 cavalos. O câmbio é automático de 8 marchas. O novo Tacoma pode antecipar mudanças na Hilux brasileira. Oferta da semana Blanco Pneus. Precisa dar um trato na caranga e busca serviço de confiança e preço justo? Blanco Pneus. Confira a oferta da semana. Pneu Pirelli Cinturato P1 17565 Aro 14, R$ 379,00 à vista ou 12 parcelas de R$ 34,15. A Blanco Pneus tem 2 lojas em São Vicente, na Avenida Antônio Emerick, 551 e 456. Daqui a pouco tem um Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. O Auto GP volta depois de uma rápida parada. Olá meus amigos, olá minhas amigas, Momento Velocidade do Auto GP, chegando com as 500 milhas de Indianápolis, treinos de qualificação. Neste final de semana que o programa está sendo exibido, teremos o grande domingo do ano do automobilismo. A Fórmula 1 em Mônaco e a Indy 500 em Indianápolis. Então pela manhã, horário de Brasília, Mônaco, à tarde Indianápolis, no domingo 28 de maio. As 500 milhas na sua 107ª edição. As 500 milhas começaram em 1911, mas por causa da guerra, das paradas, enfim, acabou tendo agora a edição 107, mas em Indianápolis o circuito já fez 100 anos, em 2011, a prova da primeira largada das 500 milhas. Uma classificação emocionante, como sempre. Acompanhei os treinos durante a semana, depois os treinos completos no sábado e domingo, e foram treinos fora de série do mais alto nível. Indianápolis, o carro tem que ser muito bem acertado, porque os pneus mudam muito de comportamento com a temperatura, a aerodinâmica mexe também em relação à temperatura, o piloto sente muito. Às vezes uma nuvem que está no circuito, que passa, cobre o sol numa curva, melhora a aderência porque baixa a temperatura. No domingo tivemos 30 graus na classificação, temperatura das mais altas para o momento aí do mês de maio. E os pilotos sentem muito o vento, né? Quando o vento a favor, o vento contra em cada reta, na principal e na oposta.
e foi de alto nível, eu digo, porque não tivemos acidentes. Tivemos um acidente, eu já vou falar já, na última segunda-feira, pelo menos até agora, no momento que gravo o programa, foi o único acidente que tivemos. Mas a pole position ficou com Alex Palou, da Espanha. Primeiro espanhol, Chip Ganassi, Honda, primeiro espanhol, pole em Indianápolis. Uma volta fenomenal, porque o Rinus VeeKay, o bom piloto holandês da equipe do Ed Carpenter, acabou ficando em segundo por muito, mas muito pouco. Talvez uma diferença de uma temperatura de meio grau numa curva tenha tirado a pole do Rinus VeeKay. E o Felix Rosenqvist, da Arrow McLaren, o sueco, ficou em terceiro, formando assim a primeira fila. Com relação ao Rosenqvist, ele teve uma jornada espetacular em Indianápolis. Ele foi o mais rápido várias vezes, mas na hora da pole não conseguiu a sua melhor velocidade, o seu melhor momento. Os pilotos estão chegando até 393 km por hora ao final da reta dos boxes. Então, sem dúvida nenhuma, fora de série a questão de Indianápolis em termos de velocidade máxima. Na segunda fila, teremos o Santino Ferrucci, da equipe do AJ Foyt, foi muito bem também, o AJ Foyt colocando um carro na segunda fila. Pato Ward, o mexicano, com a Arrow McLaren, e Scott Dixon, o piloto da Nova Zelândia, fechando a segunda fila. E tivemos o Tony Kanaan e o Takuma Sato e o Alexander Rossi. O Alexander Rossi, na verdade, por dentro da pista, né, na fila interna, o Sato na fila do meio e o Kanaan muito bem com a Arrow McLaren. O Hélio Castro Neves também vai largar em 19º, tentando sua vitória, e o Kanaan é um dos favoritos à vitória, não tenho dúvida, com essa McLaren. Portanto, 500 milhas de Indianápolis, no finalzinho, o Jack Harvey, no Bump Day, tirou o Graham Rahal da prova, porque do 31º ao 34º, um cairia fora. Os carros da Rahal muito mal. E acabou ficando para o patrão. O Harvey da Rahal entrou e o patrão, o Graham Rahal, saiu, lembrando o seu pai, há 30 anos, em 93, que também perdeu a vaga para as 500 milhas. O acidente que eu falo foi no treino de segunda-feira entre a Catherine Legge da Rahal e o Stefan Wilson, irmão do falecido Justin Wilson há alguns anos num acidente na Indy. E o Stefan Wilson não vai correr, se machucou. Teve um problema aí no osso externo do tórax e não vai correr nesse acidente que teve com a Catherine Legge. Então, a questão agora é ver se alguém vai entrar no grid. No momento ainda não sei, não sabemos, e se o Graham Rahal pode entrar ou não, mas é importante que é uma Indianápolis com poucos acidentes, de um grande nível, de um nível de pilotagem altíssimo. Infelizmente, esse acidente tirou o Stefan Wilson das 500 milhas. Vamos torcer pelos brasileiros Kanaan e Hélio Castro Neves, que busca a 5ª vitória, seria o único na história da prova. Vou falar de Ney Faustini, nosso amigo Ney, piloto santista, vencedor no sábado da prova do Campeonato Paulista de Automobilismo. Prova muito legal em Interlagos, sol bonito, e o Ney venceu a corrida. Foi a prova válida pelo Open Paulista e o Ney largou na primeira fila em segundo lugar, ao lado da GT3 Mercedes do Rick Bonadio, mas de cara o Ney contornou o S do Senna à frente. O Bonadio acabou batendo, mas voltou para a prova em corrida de recuperação, e foi uma vitória espetacular do protótipo da absoluta Chevrolet, uma vitória do Ney num grid recheado de bons pilotos e de bons carros, hein? Então, com a preparação aí do Carlos Tiguez, do Fernando Matista, que preparou o motor, o Ney venceu essa prova do sábado e foi muito bem também na de domingo, ao pódio. E foi uma grande corrida, realmente, com grandes lances, safety car, muita emoção. Essa prova que você vê aí a classificação, inclusive, da corrida, com o Ney em primeiro, Tinoco e Furquim a dupla em segundo e o Carlos e o Gabriel em terceiro. O Bonadio ainda chegou em oitavo, né? Mesmo batendo aí na largada. Então foi fora de série essa prova do Ney Faustini. Parabéns, Ney, a essa corrida e esse desempenho da absoluta Chevrolet. E domingo, Mônaco, aguardando o GP de Mônaco, eu volto semana que vem, falando das 500 milhas de Indianápolis e do GP de Mônaco. Muita velocidade aqui no Auto GP. Tem mais programa, hein? Fique conosco. Tchau.
Em instantes, os cuidados necessários com a suspensão. Voltamos já. Quando falamos em suspensão, duas palavras vêm à cabeça: amortecedores e molas. Mas o sistema tem vários componentes que ligam o chassi às rodas. Bandeja, pivô, braços, barra estabilizadora, buchas, coxim, entre outros, também fazem parte da suspensão de um veículo. O sistema tem a missão de absorver as vibrações e choques do conjunto de rodas e pneus. E tudo isso tem que estar em ordem para o carro ter estabilidade, ter segurança. A suspensão é um conjunto. Então, por exemplo, você tem um terminal de direção com folga, um pivô, uma bucha de bandeja. Aí você troca o amortecedor, coloca um amortecedor novo, que tem mais pressão, ele vai exigir mais das outras peças. E se a outra peça que estava com problema e a pessoa ficou focando em amortecedor, acaba piorando o barulho. Então, quer dizer, tem que ser examinado por um mecânico de confiança, toda a suspensão, antes de dar um diagnóstico correto, né? O bom funcionamento do veículo e a segurança dos ocupantes aumentam a importância da manutenção preventiva da suspensão. A Blanco Pneus, em São Vicente, recomenda a revisão do sistema a cada 10 mil quilômetros, quando devem ser realizados outros serviços na caranga. A maioria dos carros hoje trocam óleo e filtro a cada 10 mil quilômetros. E eles são levantados para fazer isso. Então aqui, por exemplo, nossos clientes, a gente levanta e já dá uma olhada sem compromisso na suspensão, ver se tem algum problema, um amortecedor vazando óleo, uma coifa rasgada de algum pivô, de algum terminal de direção, uma mola com quebrada ou trincada, né? Desenvolvidos nos anos 1930, os amortecedores têm a função de controlar as molas na suspensão, mantendo os pneus sempre em contato com o solo. A exemplo das molas, não tem vida útil pré-determinada. Então, entre 50 e 60 mil quilômetros, alguns carros 100 mil quilômetros, depende muito do tipo de suspensão também e do uso, né? Então, por isso que você tem que, preventivamente, a cada 60 mil quilômetros, trocar os amortecedores ou examinar, né? Primeiro, levar num centro automotivo ou numa oficina de confiança e examinar para ver a real necessidade. Quem dirige pela Baixada Santista sabe bem que certas ruas e avenidas são um desafio, mas parecem um queijo suíço, resultado da falta de manutenção de certas vias públicas. Buracos e desníveis no asfalto exigem ainda mais cuidado ao volante, para não comprometer a suspensão e, principalmente, a própria segurança. Como tudo no carro, você dirigindo com cuidado, com atenção, sem passar os limites, olhar os buracos, né? Procurar não pegar buracos, passar devagar na lombada, isso vai ajudar muito a suspensão ter uma vida útil muito maior, né? Como também freio, né? Se você deixar para frear em cima do semáforo, também prejudica o freio. Então, você andando com cuidado e dentro dos limites de velocidade, a suspensão vai durar bastante. O AutoGP está terminando. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá. Tchau. Programa AutoGP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Blindatec Blindagens Especiais, Colorado Concept, Absoluta, certeza do melhor negócio, Bom Tempo, expresse seu interior, Reliance, agenciamento e serviços portuários, Nunes e Lourenço Imóveis e Toledo Corretora de Seguros, 42 anos ao seu lado.